Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Queremos aqui, em mais uma aula da nossa escola bíblica, estarmos meditando com os irmãos mais uma lição maravilhosa, a revista da CPAD, com o tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo, a lição de número 3, que nos fala sobre a sutileza da imoralidade sexual. O pastor José Gonçalves está de parabéns pela lição, comentário, a forma que está sendo apresentada a cada aula tem enriquecido a nossa vida e tem nos trago um alerta espiritual, Estamos gratos a Deus por mais uma escola bíblica. Nós vamos estar meditando com os irmãos a lição de número 3, que será passada agora no próximo domingo, dia 17 de julho de 2022. A introdução da nossa lição, o texto leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra no 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Eu quero somente ler aqui o texto áureo, verdade prática, nós vamos passar para a introdução. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Então, o texto áureo, a verdade prática, já nos apresenta aí uma ideia do que nós vamos estar comentando nesta lição da nossa escola bíblica dominical. A introdução está escrito: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas como naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normatização da homossexualidade. Olha só, a introdução da nossa lição vai nos falar sobre um assunto muito importante, que antes tratado de uma forma e hoje apresentado de uma forma um pouco que diferente, A questão que nós vamos ver aí do sexo antes do casamento. A Bíblia diz que Deus criou o homem, E viu Deus que o homem estava só, e o Eterno viu que não era bom que o homem estivesse só. Então, Deus criou uma esposa para Adão. Deus cria uma esposa. Só um minutinho. Deus cria uma esposa para Adão. Deus cria alguém para cuidar dele. E então Deus, ele realiza ali o primeiro casamento entre um homem e mulher. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele faz este casamento e abençoa o casamento, Então nós entendemos pela Bíblia que o casamento ele só pode
que o sexo ele só pode acontecer após o casamento. Paulo também, ele até fala sobre isso aos jovens, para que vocês não percam o domínio, né, no sentido sexual, que vocês venham casar, para que não pequem contra o Senhor. Então nós vemos que o casamento, biblicamente falando, é algo divino. Entendemos também que o sexo é algo que veio de Deus, né? Não é algo do mal, certo? É algo que veio de Deus para o homem e a mulher após o casamento. Também nós entendemos, nós lemos aqui, que o casamento entre o homem e a mulher, ele tem que ser um casamento onde os dois têm que ser fiel. E já foi tido um tempo atrás, como no caso de uma traição, como algo criminoso, né? Quem traísse, se por exemplo, nós vamos ver a Bíblia nos falando quem era pego em caso de adultério, que acontecia pena de morte, para vocês verem como que era a situação. Por isso que quando Jesus está ali, a Bíblia registra no capítulo 8 de João, leva uma mulher que foi pega em caso de adultério, leva até Jesus, porque a lei dizia que tinha que ser apedrejada. Mas Jesus dá àquela mulher uma oportunidade de arrependimento, certo? E a homossexualidade também será outro assunto que vai ser abordado aqui, tratado da nossa revista. Primeiro tópico, a revolução sexual, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão mudou a cultura ocidental durante séculos. Dentro deste modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Olha só, nós entendemos que, segundo o conceito bíblico, segundo o que a Bíblia nos fala a respeito do casamento, da sexualidade, nós temos ali um padrão da forma que tem que ser. E no Ocidente, nós vimos que à medida que os judeus cresciam, à medida que os judeus ensinavam, passavam, as pessoas aderiam ao judaísmo, eles aderiam a este conceito bíblico e maravilhoso. Quando Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, que ele comissiona o seu discípulo a pregar o evangelho a toda criatura, as pessoas que eram alcançadas pelo evangelho também se aderiam ao conceito bíblico, aonde se ensina até hoje, entendemos dessa forma, que o sexo ele acontece depois do casamento, entre o homem e a mulher. A Bíblia nunca vai, de forma nenhuma, aprovar uma questão de infidelidade, certo? A Bíblia nunca vai aprovar. Porque quando o homem casa, a mulher casa, os dois fazem um compromisso, uma aliança. E esta aliança, ela tem que ser até o último dia da sua vida. É uma aliança para toda a sua vida, certo? Nós vamos ver aqui que a palavra adultério, ela traz um significado muito interessante. Adultério ou adulterar traz o sentido de alterar, modificar algo. Por exemplo, você vê na reportagem, a gasolina foi adulterada, ou seja, inseriu ali, melhor dizendo, inseriu algo que é fora daquela substância, que não é compatível, que está fora daquele padrão. Então, o adultério é isto, quando acontece por parte dos cônjuges, de um dos cônjuges, aonde insere, naquela aliança, uma terceira aliança, porque quando o cônjuge ele trai a esposa, ele está quebrando a aliança, um exemplo do homem, quebra a aliança dele com a esposa e cria-se uma aliança com uma mulher aonde
nós chamamos aí de adultério, ou seja, é uma aliança feita com o próprio pecado. Porque quando o homem casa, ele cria uma aliança entre ele, a esposa e Deus. Porque ele faz um juramento diante de Deus. Quando o homem peca, ele desobedece, tanto homem e mulher, e trai, ele está fazendo aliança com a outra mulher e está quebrando a aliança com a sua esposa. E da mesma forma, ele está quebrando a aliança com Deus, do juramento que ele fez e criando aliança com o pecado. Isso é muito terrível. Você pode ver que as pessoas que geralmente traem suas esposas ou traem os esposos, a consequência sobre a sua vida é muito grande. Muito grande. Então nós temos que, como cristão, orarmos, vigiarmos, pedir a misericórdia de Deus e também precisamos ensinar a respeito deste assunto. Deste modo, cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia. Olha só. Então, desta forma, da medida que o Evangelho estava sendo anunciado, pregado, os valores morais da família eram extraídos pela palavra. Passados os anos, foram mudando, foram inserindo, a sociedade começou a mudar algumas coisas. E aí nós vemos que hoje, nos dias que vivemos, parece comum. Um jovem namora com um rapaz namora com a menina, vice-versa, menina namora com o rapaz. E o que acontece? De primeira mão, o que eles começam a fazer? Começam já a ter um relacionamento mais íntimo, indo contra aquilo que as Escrituras nos falam, certo? Nós vamos ver aqui, no capítulo, segundo tópico, está escrito: a quebra de um tabu. A partir dos anos de 1860, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de constatação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade com a chegada da TV. E a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam que, exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais. A partir desta época, desta forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. Olha só, o que nós vamos ver é que, no caso aqui, a quebra de tabu, embora no primeiro século, terceiro século depois de Cristo, até mesmo na década de 80, o sexo tivesse um ensinamento cristão sobre este assunto, mas havia um tabu, havia uma certa dificuldade. Por exemplo, muito difícil um pai sentar com o seu filho e ensinar sobre este assunto, ou a mãe sentar com a filha e falar sobre este assunto. Mas no período de 1980, começam a se ensinar, ou a falar de uma forma profana sobre o sexo. Filmes pornográficos, revistas pornográficas e tantas outras coisas começam a ser apresentadas. Isso começou a trazer uma dificuldade, porque algumas jovens que não estavam preparadas para ser mãe, engravidou. E aí depois viu-se a dificuldade para criar, para cuidar. Os pais às vezes não aceitavam. E então, anos depois, até os dias que nós estamos vivendo,
há uma luta para a legalização do aborto. Vejamos só, uma adolescente de 15 anos, 14, 13 anos, grávida, ela tem estrutura para ser mãe? Não tem. Mas a opção é o aborto? Certo? A opção é o aborto? Será a sua opção é o aborto? Porque o aborto é onde o feto ele é tirado de uma forma brutal. E o feto ali ele é uma vida. Então o aborto ele é um assassinato de uma criança. Certo? Eu me lembro de uma irmã da nossa igreja que estava grávida e ela disse que cantava um hino para a criança quando estava agitada na sua barriga, a criança ficava calma. Quando a criança nasceu, meses depois que a criança nasceu, que a criança estava agitada, ela colocava o mesmo hino e a criança acalmava. Isso nos leva a entender que a criança compreendia o que estava acontecendo na barriga da sua mãe. Então, quando sai do padrão bíblico, meu irmão, não vai dar certo. Tem que ser ensinado, tem que ser falado sim, mas da forma que a gente vê a mídia apresentando o sexo, banalizando o sexo, tem sido algo violento e cruel. Segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento. Olha só, esta palavra, ela significa, a fornicação significa o quê? Prática sexual antes do casamento. Mas ela traz um significado maior, porque a fornicação, ela traz um sentido de quê? Um sentido de qualquer relacionamento ou sexo que seja fora daquilo que Deus tem ensinado, daquilo que a Bíblia tem falado. Qualquer coisa fora daquilo que a Bíblia tem ensinado. Seja no sentido de um jovem que namora com a jovem ter relação, ou no sentido de um casal que são infiéis um com o outro, certo? E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios que a prática da fornicação leva o ser humano ao inferno. Então é pecado. Segundo o subtópico, o adultério não é crime, mas é pecado. Olha só, hoje o adultério não é mais visto como crime, certo? Não é mais visto como crime, mas já foi visto como crime. Não é crime, mas continua sendo pecado, certo? E eu pergunto aos irmãos, qual o significado da palavra, o que significa inferno na mente do irmão? O que é o inferno? O inferno, irmão, é um presídio de segurança máxima. Quem é condenado para lá não sai mais. Então, a traição não é crime. Ninguém vai ser preso porque traiu a esposa ou porque a esposa traiu o esposo. Ninguém vai ser preso por isso, mas será condenado se não se arrepender dos seus pecados, certo? Porque a traição é quebra de aliança. Então, nós vemos aí um exemplo na Bíblia. Exemplo de quem? Exemplo de Davi, o rei Davi, o homem que Deus o chamou. Davi, a Bíblia nos fala no 2 Samuel, capítulo de número 11, que ele, estando em casa no período das guerras, em vez dele ir para a guerra, fica em casa, vendo uma mulher chamada Betseba em casa, melhor, tomando banho no terraço. Ele estava ali observando o que acontecia em redor do palácio e vendo aquela mulher tomando banho, mandou chamar. E quando ela chega, ele tem relacionamento com ela, ela engravida, e então ele manda trazer o esposo dela que estava na guerra, Urias. E fala com Urias para que ficasse em casa e descansasse. Urias disse: não,
Eu não vou fazer isso. Porque a arca do Senhor habita em tendas. Joabe, o nosso comandante, está em tendas. O exército está na guerra e eu não posso ir para casa descansar. Então ele demonstra o que? Fidelidade. Mas Davi insiste com ele e ele dorme na porta do palácio, mas não vai para casa. No outro dia, Davi o embebeda e ele não vai para casa. Então ele manda uma carta para Joabe, dizendo: olha, coloca ele na linha de frente. Quando o inimigo vier, se recua, para que ele morra. Então, Joabe faz assim. Ele morre e naquele episódio, alguns dos soldados morrem também. Então Davi recebe a notícia que alguns soldados tinham morrido, mas que Urias também tinha morrido. Quando o mensageiro sai da presença de Joabe para a casa de Davi, ele recebe esta orientação: avisa que alguns soldados morreram, e ele vai ficar bravo, mas fala que Urias morreu e que ele se acalmará. Olha, irmão, como que Davi ele chegou a este ponto. Então, para a gente ver que quando o homem sai do propósito de Deus, sai dos parâmetros bíblicos, ele só vai ser levado à ruína. Por isso, nós vamos ver que a mão do Senhor pesou-se sobre Davi e sua descendência. Certo? Terceiro aqui, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Olha só, não existe hoje e nunca vai existir um dado científico dizendo fulano nasceu sendo homossexual, nascendo gay, nasceu dessa. Não existe. Nasce homem, mulher. Pronto. Não existe dado científico nenhum dizendo que nasceu assim e pronto. Nós entendemos que, de uma certa forma, homossexualidade, ele é um comportamento, certo? Comportamento. Olhamos para a natureza hoje e a própria natureza deixa uma mensagem em relação a este assunto, certo? Você vai ver na própria natureza os pássaros, o macho e a fêmea. Os animais, macho e a fêmea. Os peixes, macho e a fêmea. A própria natureza já deixa uma mensagem para a gente, certo? Em relação a isto. E a homossexualidade, irmãos, a Bíblia nos ensina que é pecado, certo? Que isto é pecado, que Deus não aprova tal coisa. Vamos estar lendo aqui um texto. A Bíblia nos fala no livro de Romanos, o capítulo de número 1 e o versículo de número 26. Pelo que Deus os abandonou as paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, mulher com mulher. Olha o que Paulo escreve. Paulo diz: mudou aquilo que é natural, indo contra a própria natureza. Irmãos, eu já vi pessoas lendo esse texto e falando o seguinte: Paulo estava escrevendo para a sua época, para um povo específico, falando que aqui é algo cultural. Não tem nada a ver com algo cultural. Aqui, podemos dizer que é uma cultura, sim, a cultura do céu. Pode ser que na cultura terrena, alguém venha dizer que homoafetivo, sexualidade, nesse sentido que nós estamos falando, homossexual, não tem, seja algo comum, algo natural, que não é pecado.
que dentro da nossa cultura, pode ser que alguém fala que isso é comum, é normal, mas a cultura de Deus não é normal. Aqui é uma carta universal. As cartas de Paulo, ela é para todas as épocas, não é para um período de tempo, visto que Paulo está alertando a igreja naquela época. Vale também ressaltar que nós, como cristãos, amamos as pessoas que têm uma opção sexual diferente, né? Tem a sua própria opção sexual. A gente ama as pessoas, respeita, são bem-vindos em nossa igreja, certo? São bem-vindos, mas entendendo que isto é errado. Da mesma forma que a Bíblia também condena outras práticas, certo? Condena outras práticas. E nós vamos ver que Paulo diz o seguinte, olha, homem com homem, mulher com mulher, deixa bem claro, certo? Ele deixa bem claro. E nós não temos uma comprovação. E seria até, irmãos, algo pouco que contraditório. Alguém dizer o seguinte, um homem dizer, eu nasci mulher. Contraditório. Por quê? Como Deus faz com que uma mulher nasça no corpo de um homem? Deus seria um ser perverso. Seria algo que é contra o próprio caráter de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Certo? A gente vê hoje uma luta, uma guerra entre o movimento LGBT, os direitos, né, que eles têm como cidadão, realmente têm seus direitos como cidadão, mas o que não pode é o que nós estamos vendo hoje, aonde quer se impor, aonde quer lutar contra a família e tantas outras coisas. Ensinamentos, até em escolas, muitas denúncias se chegam querendo impor sobre as crianças, dizendo que uma criança de 8 anos, de 6 anos, já pode escolher o sexo. Irmãos, não tem como isso. Para você votar tem que ter pelo menos 16 anos. Um adolescente comete um crime, ele não pode ser preso, porque ainda é de menor. Agora, uma escolha tão decisiva como essa, passar as crianças, quer tirar a autoridade dos pais. Nós temos que tomar cuidado em relação a isto. Também Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele fala sobre sodomia. O que é sodomia? Né? Sodomia, deixa eu ver que eu anotei aqui. Sodomia é uma prática, certo? Prática sexual entre homem com homem, certo? Ou também significa prática sexual, aonde o homem ele tem prazer da sua de praticar, né, o seu momento com a esposa ou companheira, em vez do natural, né, que é a vagina, para o ânus, certo? Traz esse sentido. E o que Paulo escreve a Timóteo? Ele diz isso: olha, Timóteo, isto está fora do parâmetro bíblico. Isto é pecado. Então, sodomia, sexo com penetração, certo? No ânus. Então, que a Bíblia fala, perdão, irmãos, a Bíblia fala que isto é pecado, certo? Isto é pecado. E é comprovado cientificamente que, além de que isto, a Bíblia fala que é pecado, cientificamente falando, corre um risco da pessoa pegar doença. Porque isso não é algo natural, irmãos. É fora do comum, certo? Ok? Vamos passar para a próxima parte, terceiro tópico. O padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende uma necessidade da criação. Então, uma das coisas que Deus criou foi o sexo, certo? Entre o homem e a mulher, após o casamento. Deus falou com Adão e Eva: multiplicai, enchei a terra. Como isso pode acontecer? Através do sexo. Então, o sexo foi criado por Deus.
Pastor, se não tivesse, Adão e Eva não tivessem pecado, eles tinham permissão para o sexo? Claro que tinha. Deus falou com eles antes do pecado, em Gênesis capítulo de número 1 ainda, versículo de número 26 e 27. Deus deu ali para eles uma ordem: multiplicai, enchei a terra. Foi o que Deus falou. Então, nós vamos ver que o próprio Deus, ele criou o sexo, e o próprio Deus falou para Adão e Eva multiplicarem, encher a terra. Só que, da medida que foi passando os anos, foi sendo apresentado de uma forma banal, de uma forma ao contrário do que Deus criou. Lembra de Sodoma e Gomorra? Os anjos chegando na casa de Ló, e então Ló oferece suas filhas. Os homens não queriam. Eles queriam ter relacionamento com os anjos, e não sabia que eram os anjos. Os anjos vinham em forma humana ali, certo? Para vocês verem, nos dias de hoje, a gente vê essas coisas acontecendo de uma forma natural, certo? E algo tão complicado, no dia que nós estamos vivendo, porque a gente vê que hoje, para tudo tem processo, para tudo preconceito e tantas outras coisas, e nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, certo? Por exemplo, no período em que começou, né, o movimento em relação à homossexualidade, né, homossexual, quando começou este movimento nos Estados Unidos, deixa eu ver que eu anotei aqui, no ano de 1969, dia 26 de julho, e isso em Nova York, começou em um período em que estava tendo um grande movimento sobre direitos civis dos negros, período da Guerra Soviética, e esse movimento aproveitou esse inteirinho de guerra, de luta pelos seus direitos, e eles começaram a lutar em relação a isto. Como eu falei anteriormente, tem seus direitos, né, tem que se resguardar. A gente vê, infelizmente, pessoas que às vezes agridem alguém por conta da sua opção sexual. Isso é crime, isso não pode acontecer, certo? Mas também a gente não pode receber isto, não podemos receber este movimento de uma forma imposta sobre nossos filhos. Nós temos o nosso direito de ensinar o nosso filho. Nós, como cristão principalmente, hoje a gente vê todo este movimento, todas as regalias que às vezes são apresentadas. E nós, como cristão, nós vamos ver uma perseguição religiosa em nosso meio. E ninguém fala sobre isso. Se acontece de alguém ferir alguém por ser um gay, por exemplo, a mídia vai em cima. Mas o cristão, igual acontece direto no nosso Brasil, o cristão, porque está pregando na praça pública, ele apanha na rua, é agredido, e as pessoas não falam nada. Não dá para entender o porquê disso. Então, nós como cristãos temos que orar a Deus, mas temos que também entender que nós temos nossos direitos. E quando que nós podemos realmente levantar a nossa voz e demonstrar nosso direito? No ano político, que é o ano que nós estamos vivendo. Nós temos que saber escolher quem vai nos representar, certo? E você que é cristão, que tem uma aptidão para lá da política, vê que tem um preparo para isso, que tem um chamado de Deus para isso, se envolva, certo? Procure estar à frente. Você que está me ouvindo, quem sabe é um deputado, senador, vereador, prefeito, né, que é alguém que ama a palavra de Deus, que defende a família, representa, certo, as famílias, representa as pessoas que realmente amam a família, que são pessoas que lutam em prol das famílias, para a glória de Deus. O padrão bíblico para uma
sexualidade sadia. Qual é o padrão bíblico, né? O sexo atende uma necessidade da criação, que nós falamos aqui, certo? Que é o relacionamento entre o homem e a mulher, certo? Então, qual é o padrão bíblico em relação ao sexo? Primeiro, o que nós falamos sobre o sexo lado sadio, ele tem uma reprodução, certo? Reprodução. Segundo, o sexo como complementação e satisfação, certo? Então, além de o casal reproduzir, ter filhos, né, povoar a terra, como a Bíblia orienta, também o cristão, né, o servo de Deus, aquele que ainda não conhece a Deus, certo? Que tem a sua esposa, o relacionamento sexual. A Bíblia nos fala que o sexo, reprodução e também complementação, a satisfação. Isso é bíblico. Você que, servo de Deus que está me ouvindo, nós vamos falar um pouco aqui de um ponto de vista que realmente a gente precisa observar, certo? Porque o sexo não é pecado, certo? A relação entre o casal não é pecado. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Olha só. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Que fala de quê? Fala de fidelidade. Casou, tem que ser fiel. Como serva amorosa e gazela graciosa. Sacie-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E porque, filho meu, andaria atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? O que a Bíblia está falando? A Bíblia está nos dizendo aqui, por quê? Que o homem iria estar atraído pela mulher alheia para outra mulher, sendo que ele tem a dele, sendo que ele tem a sua esposa, ou porque a mulher estaria atraída por outro homem, sendo que ele tem o seu próprio, ela tem o seu próprio esposo. Por quê? Né? Então, a Bíblia está nos dizendo o seguinte, olha, você não precisa procurar fora, você tem em casa. E aí nós vamos ver o versículo, vou ler aqui os outros versículos, versículo 15, eu acabei pulando, versículo de número 15. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derrama-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas, né? Sejam para ti só e não para os estrangeiros contigo. Então nós vamos ver aqui que hoje, nos dias que nós vivemos, irmãos, existe tanta coisa, banalização sobre o sexo, uma coisa tão assim fora do comum, aonde se tem lugares que se encontram e o homem ele faz uma ficha com a sua esposa, casais, e ali pegam-se uma ficha, a mulher vai para um lado, o homem vai para o outro, e são os casais que vão para esses lugares. A mulher fica com outro homem, o homem fica com outra mulher, para que tenham novas experiências, né? Onde eles dizem o seguinte, às vezes o casamento está aquele casamento cansado, tem novas experiências para trazer uma alegria para o casamento. Mas olha só o que a Bíblia nos fala, irmãos, que maravilha o que a Bíblia fala aqui. Derramar-se-ia por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água, certo? Aqui está falando sobre relacionamento, seja para ti só e não para os estrangeiros contigo, a sua esposa, o seu esposo. A Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, olha, o corpo do homem não é do homem, mas da esposa. E o corpo da esposa é da esposa, mas é do homem. Ou seja, casou entre os dois, quarto fechado. Hoje em dia nós estamos vendo tanta coisa, irmãos. A mulher trai, o homem trai,
casamento fora dos parâmetros bíblicos. E em relação ao sexo, por um lado, a gente vê aí uma apresentação fora do comum, por outro lado, uma banalização. Por um lado, pessoas que são radicais, né, ao ponto de falar que no relacionamento não pode isso. Não, no momento do relacionamento tem que ser às escuras, não pode se ver, não pode fazer aquilo e outro. Irmãos, isto é algo que a Bíblia não fala, certo? Não fala. Os dois casaram, os dois precisam se satisfazer. Claro que de uma forma pura, santa. A Bíblia fala o leito sem mácula, certo? Sem mácula. E nós vamos ver, por exemplo, a questão que a Bíblia nos fala sobre a relação entre o homem e a mulher. Uma certa feita, uma mulher estava passando uma dificuldade no casamento, o esposo não procurava mais e ela pediu orientação. Uma irmã da igreja, a irmã falou: olha, compra uma lingerie, alguma coisa do tipo, fala com seu marido que vão ter uma noite especial, pede para ele ficar no quarto e você vai no banheiro, põe a lingerie. Assim ela fez. Quando ela está retornando para o quarto, ela falou: agora pode acender a luz. Quando o marido acende a luz, ele estende a mão sobre a esposa e repreende no nome de Jesus. Olha só, irmão, que isso? Então, é pecado a mulher vestir uma lingerie? Não é pecado de forma nenhuma, certo? Não é pecado. A cariação entre os dois, certo? Cariação do homem com a mulher, acariciar a esposa, certo? O que a Bíblia nos fala aqui, ó, o versículo de número 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te os seus seios em todo o tempo, pelo seu amor ser atraído. Olha só, a Bíblia nos fala em livro de Cantares, né? Aonde a Bíblia diz o seguinte, ali no caso Salomão e a sua amada, e o texto vai dizer, Salomão falando, seus seios como cacho de uva, certo? E vai falando o seu umbigo como uma taça de coloca o vinho, certo? Então é um assunto um pouco que delicado para se tratar, mas nós entendemos que biblicamente uma cariação não é nada pecado. Você que talvez está tendo dificuldade no casamento, você irmão, você irmã, está tendo dificuldade no casamento em relação a esta área, a Bíblia fala: se alegre com a mulher da tua mocidade, sacia-te da tua cisterna, ou seja, a sua esposa. Você tem que se saciar da sua esposa. O seu esposo, você tem que saciar do seu esposo, é o seu esposo, é o seu marido, certo? A pessoa que você tem que saciar, certo? A pessoa que você tem que se entregar é para o seu esposo, sua esposa, certo? Que a Bíblia nos fala, Salomão falando a respeito disso, entendeu? E ele traz um sentido de que ele colocava vinho, certo? Nas partes íntimas da sua amada, e depois ele saía acariciando, certo? Como que passando os seus lábios nas partes íntimas da sua amada, de uma forma de saciar a sua amada, ela sentir, certo? O amado, o carinho, a atenção. E ali
cada vez mais você vai ver que a sua amada elogiava. Então, às vezes no casamento, alguns divórcios surgem, algumas coisas surgem por conta desta falha, da parte íntima entre o casal, e nós temos que tomar cuidado em relação a isto. Às vezes, o homem também cria uma fantasia fora do comum na sua mente, às vezes não vigia, acaba vendo filmes de pornografia, onde a mulher ali, ela naquele momento faz de uma forma totalmente diferente, a esposa não faz. Tem que pôr uma coisa na sua cabeça ali, apenas uma profissão. O que pedir para fazer, vai fazer. Aquilo não tem nada a ver no mundo real, certo? Então, se você é uma pessoa que assiste essas coisas, para de assistir, porque isso vai te prejudicar. Vai prejudicar o seu casamento, certo? Se você que está me ouvindo tem dificuldade no casamento, procura o seu pastor, procura alguém que possa te ajudar, porque o casamento é sagrado, é algo divino. Para finalizarmos, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Olha só, entendemos que a prática homossexual é pecado, mas a Bíblia nos fala em João 3,16, Deus amou o mundo, ou seja, todos, certo? Essas pessoas têm que ser cuidadas, têm que ser acolhidas, têm que ser abraçadas, ouvidas, certo? Como eu falei, são todos bem-vindos em nossa igreja, são todos bem-vindos. Vai ter alguém que vai te receber, vai ter alguém que vai te ouvir, vai ter alguém que vai ouvir sua história, vai ter alguém que vai te cuidar, te pastorear, certo? Entendemos que Deus ama a todos e Deus recebe todos como nós somos, mas Deus, Ele não aceita nenhum de nós como nós somos, Ele nos recebe. A partir daí Ele vai trabalhando nossas vidas e aquilo que está fora do seu padrão, Ele vai ajudando as pessoas a resolverem esta situação para a glória do seu nome. Amém? Conclusão. Nesta lição aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade, certo? Fornicação é pecado, adultério é pecado. Da mesma feita, homossexualidade também é pecado, certo? Mas Deus é um Deus que perdoa aqueles que se arrependem. Deus é um Deus que restaura casamento. Deus é um Deus que restaura sonhos, projetos, vidas, para a glória de Deus. Você jovem que está me ouvindo, aprenda a esperar em Deus, escolher a pessoa certa para a sua vida. Você jovem que está me ouvindo, aprenda a escolher a pessoa certa, a mulher certa para a sua vida, o homem certo para a sua vida. Você, nesse tempo de mocidade, invista nos seus estudos. Se você é um jovem que já trabalha, faz um investimento, comprando uma casa ou alguma coisa, um lote, alguma coisa do tipo, porque quando você casar, a responsabilidade vai ser inteiramente sua. Seus pais não terão mais nenhuma responsabilidade. E você que está me ouvindo, talvez você tenha um relacionamento com um homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, mas você entende que isso não agrada a Deus e queira mudar a situação. Deus pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Jesus te ama. Ele te ama. Morreu na cruz por todos nós para nos dar a oportunidade de vida eterna. Amém? Quero aqui glorificar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que esteve conosco nesta aula. Espero ter ajudado os irmãos. Que Deus prossiga se abençoando, sinta-se abraçado pela nossa vida. O eterno Deus continue guardando você. Você possa ter uma aula abençoada neste domingo de bênção. Deus abençoe cada um dos irmãos. Fique na paz do Senhor.